Pastor Rafael, por favor. O pastor Rafael foi o convidado da igreja para este Congresso da Família, que acontece desde sexta-feira, quando ele esteve ministrando aos nossos jovens, aos nossos adolescentes e também aos pais. E ontem, os casais, tivemos aqui também uma boa representação da igreja e o nosso Ministério com Famílias, MECFAM, nosso irmão Eduardo, juntamente com a sua esposa Cláudia, nosso irmão Marcos, juntamente com a sua esposa Ruth, os dois casais que estão dirigindo este ministério em nossa igreja, a nossa gratidão pela iniciativa. O pastor Rafael, ele deve ter uns 200 pastores na sua família, nem tanto, né, pastor, mas muita gente. Ele tem muitos familiares, pastores, pessoas que trabalharam na evangelização, inclusive do estado do Rio de Janeiro. Boa parte da família dele evangelizou a parte serrana, inaugurando igrejas, organizando igrejas que hoje existem, e é uma família muito abençoada. Ele tem um histórico familiar muito abençoado por Deus na área pastoral. Ele é o presidente da Convenção Batista Fluminense, que é a outra convenção que tem no estado do Rio. O estado do Rio de Janeiro tem duas convenções, a Batista Carioca e a Batista Fluminense. O pastor Rafael é pastor da Primeira Igreja Batista, em Casimiro de Abreu, que fica na BR-101, quando sai do Rio de Janeiro para Vitória, você passa por Casimiro de Abreu. Nós nos alegramos com a presença dele aqui conosco. Ele viajará ainda hoje, me parece que às 13h50 é o seu voo, e nós estaremos aqui orando por ele, pelo seu retorno. Ele fará, inclusive, a apresentação da sua família neste momento. Que Deus o abençoe, pastor. Bom estarmos de volta aqui, queridos, para encerrarmos esse tempo precioso na presença do nosso Deus, quando chamados fomos para tratar de um tema que é de grande complexidade, relevância, mas que é um tema que diz respeito a todos nós por aquilo que recebemos do Senhor. A nossa família é o presente que Deus nos deu, e é por isso que esta igreja tem tratado nesse encontro sobre o tema família em primeiro lugar. Hoje o pastor me pediu que apresentasse a minha família, porque a família cresceu um pouco, né? E aí tem uma turma toda comigo hoje, com exceção da minha filha, que mora em Campinas, razão pela qual ela não se faz presente aqui. Mas minha esposa está ali, Rosimar fica em pé, Flávia, minha filha, que mora aqui em Brasília, Mário, meu genro querido, Lícia, mãe de Mário, Lucas, meu neto, Júlia, minha neta, Guilherme, meu neto. E para completar, Éber, membro da Primeira Igreja Batista em Casimiro de Abreu, formado em teologia, líder do Ministério de Jovens, e Miriellen, sua esposa, que é a pianista de nossa igreja, que estão vindo para Brasília. Então, obrigado pela presença de vocês, não é? E que Deus assim os abençoe. Família é um negócio extraordinário. Aqui nessa igreja tenho alguns queridos parentes também, Paulo César, Flávia, são queridos parentes, e aonde a gente chega, a gente tem tido a graça de encontrar pessoas que podem compartilhar conosco a beleza dessa família que constituímos na nossa história de vida. E eu tenho dito, e tive a oportunidade de falar isso aqui na sexta-feira e ontem aos casais, que depois da graça salvadora, que é Cristo Jesus, o melhor presente que Deus pôde nos dar foi exatamente a composição da nossa família, razão pela qual nós somos extremamente felizes. Eu quero então encerrar a minha participação nesse congresso com vocês, voltando ao tema que vocês estão trabalhando e dando uma ênfase àquilo que trago como subtema para esta manhã. Ontem fizeram uma colocação sobre a contagem na foto que está aí. E tem dois integrantes aí que não se fizeram presentes. A minha família é uma família que não dá para ter uma foto só. E essa foto é uma foto que eu gosto. Mas ali tem um casal que hoje já tem um filho. E esse casal são filhos
do nosso coração. É o sobrinho da minha esposa, é o único sobrinho que ela tem, e nós o adotamos mesmo como filho desde pequeno. Ele se casou, hoje já é pai, o Diogo e a Débora, e são partes da nossa vida, e é por isso que tem mais um casal ali, e agora acrescido de um outro bebê. E se a gente for tentar fazer essa foto, é muito difícil, porque reunir todo mundo agora não é muito fácil, mas em algum momento essa foto será substituída em nome de Jesus. Espero que eu ainda esteja vivo para participar dessa nova foto. Então, só explicando aqueles que ficaram com dúvida, a presença de 2 integrantes ali, que não pude fazer menção deles nas preleções passadas. Então, nessa manhã, eu gostaria de tratar com você sobre esse subtema: o amor jamais acaba. E quando nós pensamos sobre o primeiro encontro realizado entre pais e filhos, o segundo encontro realizado para os casais, me veio à mente que nessa manhã de domingo, com toda a igreja reunida, nós pudéssemos tratar desse subtema, tendo como ênfase toda a composição da nossa família, toda a composição da nossa casa. E eu coloquei um texto aqui que talvez você possa até estranhar a presença desse texto e a tentativa de usá-lo para expor a você aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Mas eu quero explicar a você por que razão cheguei a esse verso de Jó 14, o verso de número 7. E logo depois que apresentar a leitura do texto, eu explicarei a você a razão pela qual esse texto, ele me incomodou, mexeu comigo e me fez desejá-lo para compartilhar com você esse subtema. E o texto nos diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Quando eu penso nesse verso, eu penso na figura dessa árvore cortada, que a princípio não poderia mais produzir absolutamente nada. Mas de acordo com aquilo que a experiência de Jó nos mostra em toda a sua história de vida, fica claro que, independente das circunstâncias que estivermos com elas envolvidos, se estivermos sob comando de Deus, então todas as coisas serão possíveis e todas as coisas poderão ser refeitas. Quando vi esse verso e quando pensei sobre ele, associando-o ao tema proposto para essa manhã, ocorreu-me o fato de que estamos vivendo um tempo em que muitas famílias, e talvez algumas aqui presentes, outras conosco pelas redes sociais da igreja, estejam vivendo esse tempo de terra arrasada. E isso não é muito difícil encontrarmos hoje no ambiente familiar. Até porque nós estamos vivendo em um século de imediatismo, nós estamos vivendo em um século em que os seres humanos estão se isolando muito dentro do seu próprio ambiente familiar, e isso tem gerado um distanciamento muito grande entre os integrantes da família, o que tem possibilitado alguns prejuízos que são extremamente sérios. Então, quando eu vejo esse verso, me vem o desejo de pedir a Deus que Ele esteja me renovando diariamente em algumas compreensões que eu tenho em relação à vida e ao meu posicionamento no ambiente da minha casa, para que então eu possa ser gerador de coisas extraordinárias na minha vida familiar. Eu tenho entendido que pensar sobre família é, antes de tudo, pensar com responsabilidade. E eu tenho adotado um critério, e esse critério eu espero que eu não esteja errado, de nunca transferir minha responsabilidade para nenhum outro integrante da minha casa, mas fazer com que todos nós nos sintamos responsáveis por essa bênção que Deus estabeleceu em nossa vida. Afinal de contas, família é algo que só poderia vir da compreensão de Deus, da percepção de Deus e da ação de Deus. Então, quando eu assumo a responsabilidade, eu começo a entender que o Espírito Santo precisa estar sobre mim, de maneira que alguns conceitos sejam revistos diariamente por mim, e eu os tenha
como prática na minha vida, fazendo com que os integrantes da minha casa possam também desejar assim proceder. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é a oração que eu tenho feito a Deus no sentido de pedir que Ele me renove para que eu tenha um adequado conceito sobre mim mesmo. Um dos grandes problemas hoje na reunião de pessoas, e não há melhor lugar para entendermos reunião de pessoas do que a nossa família, é exatamente a postura de alguns integrantes da casa que começam a querer ser além daquilo que de fato eles são e além daquilo que Deus os chamou para que pudessem ser naquele núcleo familiar. E o respaldo para isso eu encontro na palavra de Deus. E eu disse aos casais ontem que a minha técnica hoje para tratar sobre família, sobre qualquer tema, é pautar a minha fala naquilo que a Bíblia me ensina, porque aí não há erro. Pode ser uma palavra que você talvez considere como sendo simples, talvez considere como sendo até rasa, mas eu digo para você que fora da palavra de Deus, qualquer palavra, ela não será capaz de produzir mudanças que possam implementar na minha vida, uma vida que esteja por inteiro na vontade e domínio de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. O que causa distanciamento no núcleo familiar? É exatamente a postura de alguns que se colocam em uma situação que é quase inatingível pelos demais. E quando nós começamos a tratar o nosso núcleo familiar dessa forma, esse distanciamento vai provocando a impossibilidade de produzirmos dentro da nossa casa aquele ambiente completamente favorável ao ensino, à prática do desenvolvimento de cada um, para que todos possamos chegar a bom termo àquilo que Deus nos tem dado como determinação e aquilo que Ele tem nos dado como comissionamento. A família é o lugar onde nós podemos ser exatamente aquilo que somos. Não há regra, não há nenhuma necessidade de ocultarmos algumas facetas da nossa vida. É o lugar onde todos os elementos que ali estão, eles fazem parte de um núcleo que não pode ser aberto, não deve ser aberto, porque este núcleo está debaixo da plena ação e domínio do Espírito Santo de Deus. Então é necessário que nós compreendamos o bom exercício é fazer com que cada um dos integrantes da nossa casa possam aprender sobre aquilo que eles são e possam dar as respostas que eles têm competência para dar, de maneira que a graça seja estabelecida ali e a paz de Cristo domine todos os integrantes da família. No ambiente escolar a gente tem possibilidades tremendas de aprender algumas coisas. E eu disse a vocês, a nossa igreja tem uma escola e conviver com famílias o dia inteiro é muito oportuno para isso. E é impressionante a gente perceber o desespero de algumas crianças quando elas começam a perceber claramente que elas não têm competência para dar as respostas que a família espera delas. Elas entram em processo de total ansiedade, porque elas começam a perceber que aquilo que estão pretendendo em relação a ela ainda não tem a capacidade de poder corresponder. E isso gera um ambiente de muita incerteza. E eu tenho aprendido que eu preciso amar a cada integrante da minha casa, aprendendo a observá-lo, para que ele possa me mostrar com toda tranquilidade, com toda segurança, aquilo que ele pode oferecer. Quando eu deixo o integrante da minha família mostrar aquilo que ele é capaz de oferecer, e oferecer de maneira que esse processo seja gerador de paz na vida dele, então eu terei dentro da minha casa alguém plenamente feliz.
A partir do momento que a minha expectativa, ela precisa ser colocada como responsabilidade sobre a vida daquele que compõe comigo esta casa, sem perceber se ele é ou não capaz de produzir, eu gero um ser humano inseguro, insatisfeito, com medo e com dificuldade de experimentar aquilo que a casa pode oferecer. O melhor exemplo tenho que ser eu. E é necessário que eu me coloque diante da minha família como sendo alguém natural, normal, sujeito a falhas, sujeito a crises, sujeito a incertezas, para que a minha casa possa ter comigo esse relacionamento amplo, onde nenhuma circunstância desfavorável esteja presente nesta relação. Então, cuidado, a sua família, ela não precisa que você seja alguém inatingível, muito pelo contrário, a sua família, para se sentir segura, ela precisa que você faça parte do todo, e ela precisa ver em você alguém que compartilha, alguém que convive, alguém que se torna parte do todo. A minha oração é que Deus me renove, de maneira que eu possa ter essa sensibilidade. Mas eu tenho pedido a Deus que Ele me renove, para que eu possa desenvolver uma correta visão de coletividade. Família é lugar de todo mundo, casa é lugar em que todo mundo precisa ser visto, precisa ter atividades plenas, precisa ter total liberdade. E esse é um negócio sensacional, porque não há outro lugar que a gente possa ter total tranquilidade para ser quem somos, do que na nossa própria casa. E aquilo que me respalda para pedir a Deus em oração que Ele provoque diariamente essa renovação em mim, também eu encontro na palavra. 1 Coríntios 12:12, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um corpo só em Cristo, e individualmente uns dos outros. Coisa extraordinária é você perceber com toda a clareza que a nossa casa, o nosso núcleo, o nosso ambiente de segurança é composto por seres humanos que são capazes de se amar de maneira tão extraordinária que não há nenhum tipo de limite, não há nenhum tipo de dificuldade. Os meus netos estão aqui, e coisa apaixonante é neto, né? Eu me apaixonei quando eu fui pai. E eu achava que ali estava todo o meu amor e a plenitude da minha vida, até chegar os meus netos. E eu me apaixonei pelos meus netos. E eu tenho uma forma de demonstrar a minha paixão pelos meus netos, que é um negócio impressionante, por isso eles são apaixonados por mim. E eu digo a eles assim, vocês são gente boa, mas são bem prejudicados de beleza, né? E eu falo isso para eles. Quem pode falar isso para eles? Só eu. Se qualquer outra pessoa disser, está arrumado um problema, e um problema sem limite. E às vezes a Rosimar fala, não faça isso com elezinho não. E eu digo, Rosimar, isso é a forma de fazê-los entender a dureza da vida. A vida não é fácil. Mas eu sou apaixonado por essas crianças. Eu sou apaixonado por essas crianças porque não há outras crianças que eu possa ter com elas a relação que eu tenho com os meus netos, que é uma relação de gerações completamente diferentes, mas que conseguem andar juntos. Uma das coisas mais lindas que acontece na vida é o dia que eles saem daqui e podem ir para a minha casa. E aquilo vira uma coisa apaixonante, porque a minha casa é uma casa hoje habitada por mim e por minha esposa. É bom demais. Mas é uma casa muito silenciosa, até o momento que eles chegam. E quando eles chegam, eu tenho a percepção clara de como valeu a pena. Como tem valido a pena me manter casado há 44 anos. Porque eu olho para trás hoje e eu vejo que a minha vida, que começou nessa coletividade composta por mim e por minha esposa, agora ela gerou frutos e ela fez com que a gente pudesse olhar para trás e perceber que as lutas foram muitas, as provocações de Satanás foram muitas, mas em todas elas nós nos tornamos em Cristo mais do que vencedores.
Então eu olho o ambiente da minha casa, e eu olho o ambiente da minha casa com muita gratidão a Deus, porque o mundo pode estar vazio, mas a minha casa está completa, porque quando eu olho para o meu universo é a casa que pelo casamento eu pude constituir, sem ter nenhuma competência para fazê-lo, mas cheio da graça de Deus, então Ele me permitiu. Ontem eu falava para 2 casais, eu tenho um carro de 7 lugares, e eu tenho 3 membros da igreja que têm agência, e eu fui lá para comprar um carro de 7 lugares, e eles, membros de igreja, acham que também pode mandar na gente até na escolha do carro, né? E o camarada olhou para mim e disse assim, pelo amor de Deus, para que você precisa de um carro de 7 lugares? Eu falei, porque eu tenho uma família grande. Ele disse, mas não tem ninguém aqui, mas uma hora eles chegam. Mas uma hora que eles chegarem, não é mais fácil você alugar um carro? Eu falei, meu amigo, eu não quero andar de carro alugado com a minha família, eu quero andar no meu carro com a minha família, porque aí pode jogar areia, pode comer biscoito, pode fazer o que quiser, o carro é meu, ninguém tem nada com isso. E ele disse, mas eles ficam aqui pouco tempo e depois eles vão embora. Eu falei, aí eu te devolvo o carro, isso é problema seu, eu não mexo com o carro, você que mexe, cada um com o seu problema. Todo mundo acha isso estranho, até a minha esposa. Nós andamos nós 2 em um carro que é igual uma funerária. Eu já estou prevendo a aposentadoria, alguma coisa eu tenho que fazer para recompor o meu salário. Mas é uma alegria, que é um negócio que só avô que entende. Quem é avô aqui sabe disso. Todo dia que eu saio de casa, abro a porta e vejo na garagem aquele negócio monstruoso, eu penso, misericórdia, se a minha família toda chegar aqui, esse carro já não comporta mais. Então eu estou orando a Deus para Ele me dar agora uma van de 16 lugares, porque olha, ó, chegou mais uma neta, daqui a pouco chega outra neta, e daqui a pouco chegam os netos, e a família vai crescendo, e eu não quero saber, se for necessário eu terei um micro-ônibus, quem sabe um ônibus, mas eu quero ter uma semana, meu querido, com a minha família toda reunida naquilo que é nosso, naquilo que é o nosso ambiente, naquilo que é a nossa propriedade, naquilo que é a bênção que Deus estabeleceu na nossa vida. Mas eu quero pensar com você sobre um outro pedido. Eu tenho pedido que Deus me renove para que eu nutra autênticos sentimentos pelo outro. E a base bíblica está em Romanos 12. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que eu tenho pedido a Deus é que Ele faça com que eu possa ser visto na minha casa dessa maneira, que eu possa ser encontrado pelos que compõem comigo a minha família dessa forma, que eles percebam claramente que a minha prática de amor para com todas as pessoas tem como lugar de aprendizado, tem como lugar de experiência a minha casa. Eu sou da teoria de que eu não devo estar amando a mais ninguém de forma mais intensa do que eu amo a família que Deus me permitiu constituir. O meu amor por você só será genuinamente verdadeiro quando eu estiver praticando esse amor no meu ambiente familiar. Então, quando eu pratico esse amor no meu ambiente familiar, eu não me torno pessoa que vai amar você por interesse, até porque eu sou plenamente satisfeito com aquilo que Deus me tem dado. Sabe por que muitas pessoas entram no processo de adultério? Porque não conseguem se ver plenos no casamento. Sabe por que muitas pessoas não se veem plenos no casamento? Porque a gente perde o entusiasmo no decorrer da vida para expressar ao outro por palavras e atitudes qual é o valor que ele continua tendo nessa relação. E aí os nossos olhos começam a contemplar coisas que não nos foram dadas por Deus. E quando você contempla e deseja coisa que Deus não te deu, você entra em pecado. Esse amor tem que ser um amor tão suficiente para mim, que o diabo não tenha nenhuma chance de me levar a desejar outro ambiente. A minha família, ela tem que ser plena, ela tem que me satisfazer,
ela tem que me fazer ter o desejo de aprender a amar todo dia de forma mais intensa pelo valor que eu tenho dado a cada um deles. Esse é um desafio que eu tenho todo dia na minha vida, porque nesses 42 anos de ministério eu tive que dividir a minha vida com muita gente. E dividir a vida com todas as pessoas que Deus me deu o privilégio de pastorear, muitas vezes requer de mim um tempo que eu não tenho. Mas é necessário que eu compreenda que a Bíblia, ela diz que há tempo para todas as coisas. Se o tempo tem sido faltoso, é porque eu não tenho administrado de forma correta. Eu não posso justificar a minha falta de tempo por causa da falta de atenção que eu tenho dado à minha casa. Se você dá mais atenção a qualquer outro sistema em relação à sua família, você não terá um final feliz, porque isso é estrutural. Deus disse que não era bom que eu estivesse só. Se Deus disse que não era bom que eu estivesse só e me deu uma ajudadora, então essa ajudadora precisa estar comigo em todo o tempo. Se ela não estiver presencialmente, ela precisa estar na minha mente e no meu coração. E é dessa forma que o diabo não nos vence. Mas eu quero compartilhar com você um outro pedido que eu tenho feito a Deus, para que Ele me renove, para que eu cresça também no cuidado com o outro. E a Bíblia vai me ensinar isso no texto ainda de Romanos. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A minha atenção, ela precisa estar voltada para esse ambiente chamado família, para esse núcleo familiar, para que eu possa ser sensível a todas as ações de Satanás contra a minha casa. Se eu não tiver sensibilidade para perceber em que áreas o diabo está atingindo a minha família, a minha casa, então eu não terei nenhuma necessidade, a minha presença não será necessária ali. Eu quero compartilhar uma coisa muito pessoal com vocês. Nós vivemos pós-pandemia uma situação muito difícil no nosso ambiente familiar. Nós conseguimos reunir a família toda para um tempo de descanso, lá em Porto de Galinhas. Olha só, coisa luxuosa, né? Fomos todo mundo, levei inclusive os genros, estavam lá compondo com a gente aquele momento, para que Deus pudesse abençoar mesmo, não é? Porque a gente precisa ter alegria com os que estão alegres, mas a gente precisa também aprender a chorar pelas dificuldades que se estabelecem muitas vezes. E nós estávamos muito felizes ali. Nós saímos cada um do seu núcleo, da sua casa, nos reunimos lá no aeroporto, alugamos carros e fomos para desfrutar daquele tempo. Nós não sabíamos o que estava por vir. Nós não tínhamos ideia do que a gente iria viver. E nós vivemos com certeza como família um dos piores momentos da nossa vida. Quando nós nos deparamos com uma situação muito difícil na vida da nossa neta. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Ela estava completamente estranha. E infelizmente eu tive uma atitude da qual eu me arrependo profundamente até hoje e já pedi perdão a ela por isso. Mas ela não se alimentava, ela levantava pela manhã, fazia o café para todo mundo, mas ela não comia. E nós íamos aos restaurantes para almoçar e jantar e ela não comia. E aquilo foi deixando todo mundo muito irritado, até uma hora que eu chamei ela e tivemos uma conversa muito dura, muito séria. Porque na minha compreensão, diante do desespero da minha filha, do meu genro, da minha esposa, de todo mundo que estava ali, aquilo poderia ser alguma coisa que ela estava fazendo com a intenção de poder atrapalhar o nosso programa. Olha que coisa louca, não é? E eu tive uma conversa muito dura com ela. Depois nós tomamos a ciência de que ela estava em um processo de anorexia pós-pandêmica. E ela chegou a um momento em que, se não fosse uma intervenção de Deus, ela teria que ser internada, porque ela não podia mais perder massa. Ela estava correndo risco de vida.
Nós ficamos num tempo de muita luta, muita angústia, muita aflição, e justamente nesse tempo a agenda parece que tomando uma proporção absurda na vida da gente. E nós estávamos voltando, eu e a Rosimar, de uma viagem que fizemos para falar em algum lugar, e era uma época de muita chuva. Nós estávamos vindo pela estrada de Paraty, a estrada estava interrompida, e eu não entendi por que a estrada havia estado interrompida. Nós estávamos com agenda para cumprir, e naquele momento eu disse a Rosimar assim: eu vou a Campinas agora. E ela falou: que isso, rapaz, como é que nós vamos a Campinas agora? Eu vou a Campinas, eu vou arrumar uma estrada aqui, eu vou sair lá na Dutra, eu vou a Campinas, eu tenho que conversar com Emily. E nós fomos a Campinas, queridos. Eu não sabia porquê, a gente não tinha ligado, a gente não tinha noção do que estava acontecendo naquele momento, aparentemente estava sob tranquilidade, e eu saí dali, chegamos em Campinas, foi um susto para todo mundo, e eu entrei na casa da minha filha e eu disse a elas assim: ó, vocês fiquem aqui porque eu quero conversar com Emily, e eu vou conversar com ela sozinho. A minha neta, ela lê a Bíblia com uma voracidade impressionante. E ela estava muito envolvida com redes sociais. E quando eu entrei naquele quarto com ela, e eu comecei a compartilhar com ela as minhas experiências de vida, ela olhava para mim com os olhos fixos e lágrimas desciam. E nós levamos ali umas 4 ou 5 horas dentro daquele quarto conversando, até que ela conseguiu abrir o coração dela. E ela conseguiu me dizer o que estava acontecendo. Ela chegou ao ponto de se esconder dentro do armário. Ela chegou ao ponto de se esconder debaixo da cama e deixar todo mundo preocupado, procurando. Uma menina linda, inteligentíssima. E naquele momento eu entendi claramente como que esse amor incondicional que gera cuidado faz com que Deus não deixe ninguém da casa desamparado. E eu tenho certeza que quem me conduziu ali foi o Espírito Santo de Deus, eu não tenho dúvidas quanto a isso. E a minha neta estava lendo o Antigo Testamento, e ela, acompanhando um personagem desse de redes sociais, ela ouviu uma exposição sobre o Novo Testamento que colocava a glutonaria como sendo pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E ela diz para mim assim: vô, quando eu vejo comida, eu tenho a sensação de que demônios estão se mexendo dentro do prato, querendo me tragar, querendo me tirar, e eu amo a Deus, eu não quero viver fora da presença de Deus. E nós começamos a estudar a Bíblia, começamos a estudar aquele texto, eu fui mostrando a ela teologicamente que aquela afirmação não era uma afirmação verídica, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Você tem necessidade de aprender a Bíblia? Você tem um pastor, aprenda com ele. Cuidado para você não estar aprendendo Bíblia com um pastor que não te pastoreia, porque ele não vai ter compromisso com aquilo que vai acontecer com você. O seu pastor terá, e ele vai chorar com você. E nós fizemos um acordo de cavalheiros, nós dois, que a partir daquele dia ela não iria estudar mais o Antigo Testamento, e eu fiz um programa de estudo bíblico para ela no Novo Testamento. E nós fizemos um acordo, que todo dia às 6 horas da manhã nós oraríamos juntos, antes dela ir ao colégio. E durante muito tempo nós mantivemos isso. Hoje ela está saudável, bem, graças a Deus. Mas eu percebi claramente que aquela situação não podia ser uma situação que apenas passasse como preocupação nossa. Nós precisávamos intervir, nós precisávamos fazer alguma coisa, nós precisávamos trabalhar, porque a gente olhava para a vida dos nossos filhos e eles estavam desesperados, eles não sabiam o que fazer. Nós olhávamos uns aos outros e estávamos desesperados, não sabíamos contra que estávamos lutando, mas nesse momento, esse desejo de ter todo dia a minha vida renovada, de maneira que eu possa cuidar da minha casa de forma extraordinária e melhor do que cuidei ontem, fez a diferença.
porque a minha mente fixada nesse processo, as orações da Rosimar em relação a esse processo, fizeram com que Deus tivesse misericórdia e Ele agisse de forma absolutamente incomum na nossa história. E nós tivemos a bênção de ver aquela menina linda, que é presente de Deus para a nossa vida, se restaurar e hoje, de forma muito tranquila, nos dar alegria e alegria diária. Mas eu ainda tenho pedido a Deus em minhas orações que Ele me renove, para que eu cultive na minha casa a verdadeira paz. Romanos 12 continua nos dizendo: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Nosso ambiente familiar, meus irmãos, não pode ser um ambiente de guerra. O ambiente de guerra dentro da nossa casa gera portas entreabertas para que Satanás faça um estrago. Então é necessário que mesmo diante das grandes aflições, diante dos grandes embates, nós compreendamos a quem servimos e nós compreendamos quem é aquele que gera todas as ações dentro do nosso núcleo familiar. Então é necessário que eu seja alguém que promova a paz e que ensine que essa paz, ela será sempre algo que nos dará tranquilidade para os grandes embates, conquanto estejamos distantes, conquanto os quilômetros nos afastem. Mas é necessário trabalharmos para isso. Uma das coisas que tem me assustado no relacionamento com famílias hoje, e principalmente famílias advindas do ambiente escolar, é a capacidade que estamos tendo de fazer da nossa casa um lugar de guerra, um lugar de problemas, um lugar de fortes aflições. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz isso. O príncipe desse século é Satanás. Ou seja, nós estamos vivendo tempo de guerra e rumores de guerra. Nós estamos vivendo tempo de pais contra filhos, filhos contra pais. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está em caos. Se a nossa casa não for um ambiente de paz, como suportaremos? Como seremos sal da terra e luz do mundo? Como seremos igreja atuante para reverter o quadro que está aí, conquanto saibamos que nós não vamos revertê-lo por completo, porque senão a Bíblia torna-se uma palavra não verdadeira. Nós teremos dias piores, as coisas ficarão mais complicadas, e é por essa razão que eu e a minha casa precisamos servir ao Senhor com alegria de coração. Então cuidado quando você começa com atitudes que aparentemente são muito interessantes a provocar sentimentos ruins na vida daqueles que convivem com você. E uma das coisas mais sérias desse tempo é que nós perdemos a capacidade da conversa olho no olho. Nós somos muito fortes e corajosos nas redes sociais. E no ambiente familiar, quando a conversa tem que ser olho no olho, nós preferimos ser elementos que falem de forma prejudicial, mas com palavras e frases aparentemente dóceis e agradáveis. O problema é que quando eu faço uma crítica em forma de elogio, eu posso achar que estou resolvendo, mas eu digo para você, ninguém que é criticado se deixa enganar com isso. Você pode estar fazendo uma crítica com palavras suaves, aquela pessoa a quem você está criticando, ela sabe que você está fazendo isso. E muitas vezes uma palavra dura resolve o problema. Uma palavra amável, não sincera, ela pode gerar uma dor e uma ferida, às vezes irrecuperável. Então aprendamos que a nossa casa tem que ser um lugar festivo, tem que ser aquele lugar onde a gente faça a coisa acontecer. E é por isso que eu digo a você, a chegada dos netos proporciona isso. Porque são gerações distintas que precisam conviver bem.
E para que essas gerações distintas possam conviver bem, é necessário que a gente olhe para o outro e diga: com você eu não quero guerra, com você eu quero paz. E aí a gente vai vencendo todas as dificuldades estabelecidas. Quando eu olho para aquele garoto Lucas ali, eu vejo naquele garoto uma bênção de Deus para a minha vida. Aquele garoto, quando olha para mim, ele vê uma bênção de Deus na vida dele. O problema é que eu acho que ele não sabe nada, e ele tem a certeza que eu nada sei. E nós temos que conviver juntos, entenderam? E essa convivência tem que ser harmônica, essa convivência tem que gerar paz, essa convivência não pode gerar guerra. E sabe por que não pode gerar guerra? Porque tem um monte de gente da minha idade querendo ocupar na vida dele o lugar que é meu. E eles vão ocupar com as coisas mais interessantes, sem ter nenhum compromisso com aquilo que vai acontecer com ele no futuro. Eu preciso ocupar, mesmo tendo a certeza que ele pensa com convicção de que eu não sei nada, mas não sabendo nada, eu tenho uma decisão na minha vida: eu darei a minha vida para que ele seja um homem segundo o coração de Deus. Como é que a gente pode estabelecer tudo isso? Romanos 8, 37 a 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Quando esta verdade se torna a verdade da nossa casa, então nós não teremos outro resultado senão as bênçãos de Deus repousadas sobre o nosso lar. E eu gostaria de desafiar você nessa manhã, e aqui eu encerro a minha palavra com você nesta manhã de domingo, a você olhar para dentro da sua casa, olhar para dentro do seu ambiente familiar e perceber se nós estamos todos alinhados com esse processo, que não é da mente humana, mas é um processo que vem através da palavra de Deus como norte para que todas as famílias que estão servindo a Ele possam vencer as adversidades. Então entenda, a sua casa será sempre o resultado da sua decisão. Não transfira responsabilidade, creia nisso, não transfira responsabilidade. Eu tenho encontrado muitos membros de família transferindo responsabilidade. Faça aquilo que é de sua responsabilidade acontecer. E quando nós nos colocamos com toda a verdade diante de Deus e a gente pede a Ele que Ele venha renovando a nossa vida no entendimento em relação àquilo que Ele quer que sejamos no núcleo familiar, nós nos tornaremos sempre bênçãos para a nossa casa. Mas hoje eu tenho a alegria de dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Essa é a maior felicidade que eu carrego comigo. E eu tenho dito isso a Mário e a Flávia, e eu tenho dito isso a Pablo e a Lívia, e eu disse isso aos meus netos. Eu espero que vocês sejam sempre servos de Deus. A minha alegria é saber que os meus últimos dias aqui na terra serão dias que me permitirão ver vocês servindo ao Senhor. Se vocês puderem ser muito bem-sucedidos, que sejam. Se vocês puderem chegar aos lugares mais altos, que a capacidade intelectual de cada um de vocês permitir, cheguem. Mas que nada disso tire de vocês a responsabilidade de serem servos autênticos de Deus. Porque eu não conheço outro lugar para que uma família possa ter resistência que não seja na presença de Deus. Então eu trabalharei todos os dias da minha vida para que a minha família esteja na presença de Deus. Se eu quero deixar alguma coisa para os meus, eu quero deixar a certeza de que eu creio em um Deus que é soberano. A certeza de que eu sei que eu creio em um Deus que vai cuidar de mim, que eu creio em um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que posso pensar, muito além daquilo que posso pedir. Talvez você nesta manhã, meu querido, aqui presencialmente ou conosco
através das redes sociais, não esteja vivendo essa mesma tranquilidade com a sua família. E eu penso que é muito duro quando a gente vê membros da nossa casa se perdendo, pessoas sendo tragadas pelas ações do pecado. E é por isso que neste momento eu gostaria de pedir permissão a Deus. A permissão do seu pastor eu já recebi, para que a gente orasse pelas famílias desta igreja, para que a gente orasse por sua família que está conosco aí através das redes sociais, para que você também pudesse ter a experiência gostosa, plena, de poder olhar para a sua casa e perceber que a sua casa tem crescido em meio a todas as dificuldades, porque você tem tido a coragem de dizer para Deus quais são as suas limitações, naquilo que você precisa melhorar, e você tem deixado o Espírito Santo de Deus provocar renovação diária na sua vida, para que você amanhã seja no seu ambiente familiar melhor do que você foi hoje. Se você nesta manhã, querido, tem experimentado algo que tem provocado instabilidade na sua casa, tem provocado dor no seu coração, incerteza quanto ao dia de amanhã em relação à sua família, eu gostaria de gentilmente convidar você para que nós orássemos juntos. E parece que esse momento é um momento muito difícil da gente compreender a necessidade do altar. Mas eu digo para você que eu tenho levado a minha família constantemente ao altar, e eu não tenho nenhum constrangimento quanto a isso. E quando eu sou chamado ao altar, eu vou ao altar porque eu reconheço o quanto falho eu sou. E eu reconheço que eu posso ser um instrumento de atrapalho na vida da minha família, na vida da minha casa. Então, todo dia eu peço a Deus por minha vida, para que eu seja bênção na vida daqueles que, pela graça de Deus, constituem comigo a minha família. Talvez você esteja aqui nesta manhã com um filho longe, distante, envolvido com pecado. Talvez você esteja aqui com seu casamento em crise. Não é nada difícil isso acontecer. Talvez você esteja aqui com seus pais longe da presença de Deus. Isso não é difícil de acontecer. Talvez você esteja vivendo situações extremamente complicadas. Fortaleza, quando eu acabei de pregar no Congresso dos Pastores, depois eu recebi um colega e ele me disse: Pastor Rafael, ore por mim, eu tenho um filho preso. E eu fiquei olhando por aquele colega e eu fiquei imaginando a dor daquele coração, a dor daquele homem, tendo que pastorear gente, cuidar de pessoas e vendo algo dessa complexidade acontecendo na sua casa. São dores que se estabelecem no nosso núcleo familiar. Mas sabe de uma coisa? Deus não te desampara. Deus não te deixa sozinho. Deus não te abandona. Deus não deixa de ouvir o seu clamor. E eu gostaria que você, nesse momento, se puder, por gentileza, não deixasse nada tirar de você a sua atenção. Então, feche os seus olhos, fale com Deus, pense na sua casa, pense na sua família. E se por alguma razão, meu querido, você precisar pedir algo especial a Deus nesta hora, eu quero convidar você para gentilmente deixar o seu lugar e vir aqui no altar. E eu quero me ajoelhar aqui, eu quero orar por você e sua casa, como eu tenho orado por mim e por minha casa. E eu quero pedir que a bênção de Deus se estabeleça aí no seu núcleo familiar. Talvez a dor pela enfermidade, talvez a dor pelo desemprego, talvez a dor pelo pecado que se aproximou do seu ambiente. Eu não sei qual é a dor. E talvez nem tenhamos aqui ninguém passando por nenhuma situação assim. Mas eu tenho um compromisso com Deus de expor a palavra e oportunizar pessoas. Então não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor Davi, não tem nada a ver com a necessidade da igreja, tem a ver com a necessidade sua e da sua casa. Então nós ouviremos uma música nesse momento, enquanto estivermos neste tempo. Se você quiser trazer a sua família ao altar, aquilo que está trazendo dificuldade, apreensão, dor, venha com tranquilidade, porque quem está aqui é Deus para receber você e aquilo que está acontecendo de forma complicada.
E acredite, Deus vai provocar algo novo. Deus vai restaurar. Deus vai fazer acontecer. Porque Deus é Deus soberano. Deus é Deus fiel. Venha. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer isso. Porque a sua casa é o seu maior presente depois de Cristo Jesus.